Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 4ª sessão extraordinária. Peço aos senhores vereadores que registrem as presenças nos terminais eletrônicos. Tem uma solicitação dos vereadores do Maurício Brinquinho para atender a comissão de professores. Eu peço que os vereadores presentes registrem a presença nos terminais, e quem dos vereadores quiser participar, nós vamos receber uma comissão na sala ao meu lado esquerdo aqui. Peço para o representante do sindicato do STAP aqui presente, sei lá, escolher 5, 6 pessoas aí para participar dessa reunião, tá? Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Questão de ordem, vai haver uma comissão agora da educação? Vamos atender uma comissão de professores. Sim, eu solicitaria ao senhor que na base, eu solicitaria que os 3 membros da comissão de educação dessa casa comparecessem, bem como o líder do governo e mais algum vereador que se quiser participar. Defiro o pedido de Vossa Excelência, a comissão de educação estará presente, mas está aberto a todos os vereadores, tá, vereadores? Okay. Não precisa Só gostaria solicitar. da presença do líder do governo junto com a comissão e os demais vereadores. Não. Suspendo os trabalhos por 15 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, na verdade eu ia pedir para mim poder falar o que aconteceu na reunião. Fazer o anúncio da reunião. Fazer o anúncio da vereador. reunião, tudo bem? Vontade. Companheirada, todos estão presentes. Foi discutido... Só, líder do governo, tudo bem o vereador Maurício Brinquinho fazer o anúncio do teor da reunião? Tudo bem, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilvan. O sindicato, a comissão e os vereadores estiveram reunidos. Foi retirado agora a seguinte situação. O líder de governo, o vice-líder, as comissões responsáveis como Finanças, Funcionalismo e Educação vão fazer agora uma reunião junto com a comissão e o sindicato perante ao prefeito e perante a Secretaria de Finanças, é isso? E aí vão ser colocadas as questões que foram explicadas e muito bem explicadas, e na verdade nem precisaria ser tão bem explicadas, porque é muito lógico o que vocês estão reivindicando, então está muito fácil de entender, então é só o prefeito admitir. Porém, presidente, eu só gostaria de fazer 2 observações, se Vossa Excelência me permite, e o líder de governo também. Primeiro, essa reunião deveria ser feita antes da audiência, porque é uma questão de reconhecimento e não da justiça, da justiça discutindo isso na audiência pública. Ou audiência pública não, na audiência que foi proposta pelo governo. Sendo que o piso já é aprovado nacionalmente, então não tem que discutir isso na justiça. Tem que fazer a justiça, tem que ser justo. Então isso pode ser discutido antes de estar no tribunal. É muito melhor a gente discutir e resolver antes do tribunal. E gostaríamos também que nós da oposição pudéssemos participar dessa reunião. Tá, vereador, eu vou, tendo em vista que tem uma reunião marcada para amanhã, né, uma audiência marcada para amanhã, eu não sei se é possível devido à agenda de Mas seria necessário, presidente, fazer como já negociador também sindicalista, e falando com toda a comissão, é melhor a gente chegar na justiça já com um acordo feito. Porque aí o acordo vocês vão saber que o governo vai cumprir o acordo, vocês já saem de lá com o acordo feito e vão para a justiça. Tá, vereador, é muito melhor do que a gente aguardar a justiça determinar o que vai ser feito. Para a gente concluir essa questão, nessa comissão, o presidente da Comissão de Educação e o presidente da Comissão de Finanças estão encarregados de levar esse documento ao governo. Assim que agendar, eu peço que informe Vossa Excelência, representando a oposição, para participar. Eu gostaria que mais alguns outros também pudessem participar, porque eu sou reunião, líder tá. da bancada. Não é possível muita gente, porque a gente sabe que começa a virar política e o nosso objetivo é resolver, tá? Avançar. A gente precisa também de algumas questões técnicas que estão pendentes,
que tem uma discrepância aí de valores, Sim. tá? Entre a questão citada pelo sindicato e a mesma questão citada pela secretaria. Então a gente está pedindo para a nossa comissão, através dos técnicos, fazer um balanço disso para saber, porque é muito grande essa diferença. Mas mesmo assim, presidente, eu peço Não, mas que só seja feito todo o esforço. Inclusive, pode ser até adiada a audiência amanhã, para que todos possam sentar e conversar. Porque saindo com um acordo entre os professores, entre a comissão, entre o sindicato, as professoras e a Casa Branca e o governo, já sai essa discussão já direta para a justiça e se resolve. Porque senão vai ser mais Vereador, um embate, governo vai acabar esperando a decisão da justiça e isso não é certo. O certo é a gente discutir aqui e resolver diretamente com os trabalhadores. Para dar andamento aqui na sessão, nos trabalhos, gente, em momento oportuno eu vou conversar com o vereador Brinquinho, mas não compete a essa casa suspender Mas podemos pedir. A reunião de amanhã. É um pedido que eu faço a audiência de amanhã, tá? É um pedido que eu faço a Vossa Excelência. E também a gente tem medo de até acabar atrapalhando, porque como foi dito na reunião, o objetivo é resolver, tá? Mas o líder do governo e o vice-líder vai conversar com Vossa Excelência, por favor, para dar andamento nessa questão. Eu insisto nesse pedido. Questão de ordem, vereador Wellington Bezerra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de saber se a comissão da criança e do adolescente dessa casa foi convidada para participar dessas discussões acerca do piso salarial dos professores. Foi convidada todos os vereadores e todas as comissões para estarem ao lado esquerdo na sala durante a reunião. Sobre a discussão, a reunião que vai haver... A próxima, vereador. Isso. A próxima não. A gente tirou dessa reunião, nós tiramos uma comissão que vai representar os parlamentares aqui e os professores lá no governo. Para concluir, presidente. Para concluir, vereador. Nós da Comissão da Criança e do Adolescente, vereador Jaime Júnior, vereadora Carlinda Tinoco e eu, nós queremos participar dessa comissão porque afeta diretamente toda a problemática que os professores estão passando, afeta diretamente as crianças. Então, fica um pouco contraditório se a Comissão da Criança e do Adolescente não participar dessa Defiro discussão. o pedido de Vossa Excelência, procure o líder do governo para viabilizar essa situação. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, foi protocolado um projeto de lei nessa casa, a pedido do vereador Edmilson Souza, solicitando a equiparação salarial dos professores da rede municipal de Guarulhos? O piso salarial, sim, vereador. Posso concluir? Citou, inclusive, o vereador Edmilson Souza citou o protocolo, foi, se eu não me engano, hoje de manhã, citou durante fala na tribuna. Posso concluir minha questão de ordem, senhor presidente? Para concluir, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu gostaria de deixar claro e fazer um questionamento também para Vossa Excelência, que qual que é o trâmite dessa casa quando já tem um projeto semelhante já apresentado e deliberado na casa? Após deliberação, vereador, os projetos vão para as comissões competentes. Neste caso, quando já existe do mesmo tema, do mesmo assunto, a Comissão de Justiça e Redação, ela sugere a fusão dos projetos. Se não houver acordo entre os vereadores autores, arquiva-se o que foi protocolado posteriormente e segue o primeiro projeto protocolado. Perfeito, senhor presidente. Inclusive, eu ganhei algumas ações na Justiça o ano passado sobre esse assunto. Perfeito. Senhor presidente, tendo em vista o seu pronunciamento aqui, um projeto que já foi apresentado e o trâmite de deliberação dessa casa, após o trâmite de deliberação que percorre essa casa, ele tramita nas comissões, o que Vossa Excelência mencionou aqui, correto? Sim, vereador. Sim. Senhor presidente, eu gostaria de falar para os senhores presentes que eu tenho um projeto de lei da minha autoria que foi protocolado nessa casa no dia 7 de fevereiro do ano de 2022, que trata justamente sobre o mesmo tema, que inclusive já tramitou aqui pela casa, já foi deliberado e que está tramitando nas comissões dessa casa. E no qual eu já gostaria de aproveitar o ensejo e convidar todos os vereadores para que pudessem estar assinando esse projeto junto, tendo em vista que já está deliberado esse projeto, que tem uma agilidade maior, porque os professores, na verdade, têm pressa. A grande maioria sabe aqui que eu venho de uma família de educação, que a minha esposa também é professora da rede municipal de educação, e a gente tem a preocupação para que isso tramite o mais rápido possível. Então, eu gostaria aqui de fazer o convite para que todos os vereadores, por favor, vereador, fica à vontade,
que todos os vereadores vereador. pudessem, para concluir, senhor presidente, para que todos os colegas vereadores pudessem estar assinando juntos, que eu não carrego isso com vaidade, mas que seja um projeto desta casa e que a gente possa prestigiar todos os nossos profissionais da educação. Sem mais. Obrigado. Registrado, vereador. Fica aí a sugestão do vereador autor. Quem fala se são assuntos iguais é a comissão de Justiça e Redação, tá? Então a gente precisa aí do auxílio técnico para Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo informar. 51. Questão de ordem, vereador Geraldo Celestino. Pela ordem, senhor presidente, também. Pela ordem. Geraldo Celestino, questão de ordem. O projeto que o vereador Wesley fez a colocação é de autoria do vereador Wesley Casaforte? Isso, vereador. Então, senhor presidente, tem alguns projetos aqui na casa que tem visto de iniciativa. Tá? O vereador não pode apresentar projeto de despesas ou receita. Está em um processo de negociação. Chegando em um acordo com o Executivo, eu espero que chegue com a força do Poder Legislativo nesse momento, o prefeito automaticamente vai mandar um projeto para a Câmara. Aí sim a Comissão de Justiça e Redação vai discutir a fusão dos projetos, do projeto do vereador Wesley com do prefeito, se for o mesmo teor. Na verdade, vereador, o vereador Edmilson Souza protocolou um projeto hoje do mesmo assunto do vereador Wesley Casaforte, que protocolou anteriormente. Não são iguais. Então, a gente... Então, nós temos que tomar algum cuidado. Quem vai discutir isso é a comissão Nós temos pertinente. que tomar algum cuidado, senhor presidente, porque projetos de despesas e receita é competência do Executivo. Tá? Sim, vereador. É salutar o projeto que o vereador apresentou, é importante para a luta dos servidores, a luta de cada vereador dessa casa, mas é importante informar a categoria, Sim, que não compete ao vereador dar aumento salarial ou despesa ou receita do Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Questão de Edmilson Souza. A minha questão de ordem, senhor presidente, é sobre o projeto que eu protocolei. A comissão vai constar este vereador sobre a possibilidade de fusão ou não? Vereador, o projeto que Vossa Excelência protocolou deve ser deliberado ainda, tá, vereador? Se for Perfeito. objeto de deliberação, chegando na comissão pertinente e tiver outro projeto do mesmo assunto, é sugerido ao primeiro projeto protocolado a fusão. Se houver acordo, ao segundo é feita a mesma sugestão. Perfeito, senhor presidente. Só para concluir a minha questão de ordem, eu só gostaria de deixar claro, viu, o colega Wesley Casaforte, que é vereador, que eu respeito bastante. Só corrigindo, vereador, é o mesmo assunto, tá? Não significa que o projeto tem que ser igual, mas o mesmo tema. mesmo teor, o mesmo tema. Perfeito. Eu gostaria só de esclarecer ao colega Wesley Casaforte, eu li o projeto de Vossa Excelência aqui, uma boa iniciativa também, porém o projeto que eu protocolei, o projeto de Vossa Excelência diz, ficando a cargo da Prefeitura, do artigo 2º, final, né? Ficando a cargo da Prefeitura Municipal de Guarulhos a margem percentual desse reajuste. Eu não estou tratando, porque nós estamos com um problema justamente com o prefeito, que ele não está respeitando o que é a lei. O meu projeto de lei é muito claro e muito objetivo, vereador Geraldo Celestino. Ele não trata de dar reajuste. Não é projeto para dar reajuste. Meu projeto de lei não é só meu, assinado pelo vereador Santos, vereadora Janete, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador professor Rômulo. Meu projeto coloca o seguinte: prefeito, determina que o prefeito faça o seguinte: na tabela inicial conste o valor da lei nacional. É isso, lá no inicial. Porque se o projeto deixar margem, é óbvio que o prefeito vai fazer o que ele está fazendo, ele vai pagar em abono. E é justamente o que a categoria não quer, é abono. Não quer esmola, não quer abono. Quer que conste na inicial. Por isso eu gostaria de dizer que o projeto são projetos diferentes. Não que o projeto de Vossa Excelência não tenha lugar, não tenha importância, mas o debate aqui é outro. O debate é... Para concluir, vereador. Para concluir. O debate é, vereador Wesley, tem um cidadão sentado na cadeira de prefeito que quer pagar em abono. E tem uma categoria na rua revoltada que quer receber na tabela. O nosso projeto está do lado da categoria que quer receber na tabela. Vereador, obrigado. respondendo aí a questão de ordem, vereador, nós já temos um acordo entre os parlamentares, entre os vereadores, tá? Já tem as comissões que vão representar a Casa Legislativa junto com os professores perante o Executivo. Essas questões técnicas de processos ou projetos aqui na Casa Legislativa, em momento oportuno, as comissões vão decidir
peço a colaboração de todos para a gente entrar na extraordinária aqui e votar o que a gente precisa votar, tá, gente? Obrigado a colaboração de todos os vereadores. Senhor secretário... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de falar para o colega vereador Edmilson Souza, no qual respeito muito também, que também é professor, mas vejo que o vereador também, acho que está equivocado com relação à questão atribuída. Vereador, no projeto, no artigo 2º, é muito claro que trata o tema aqui sobre a questão da equiparação salarial, justamente se referindo com a questão nacional, aplicando-se a lei federal 11.738 de 2008, e o reajuste foi balizado. Então, assim, o projeto ele já trata sobre essa questão. Só para deixar claro, tá, vereador? Não, estou dizendo o projeto. Essas questões técnicas, as comissões vão decidir, tá? Os projetos, assim que deliberados, vão para as comissões e as comissões pertinentes decidem. Item primeiro ao senhor secretário para Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lars Santos. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo 151, vereador. Senhoras e senhores, nós estamos aqui tratando do tema da educação, mas infelizmente não é só a educação que passa por problemas. A saúde é situação constante e frequente nessa cidade. E eu venho falar aqui do Hospital Dona Luísa. O Hospital Dona Luísa é um hospital distante, fica na região do bairro dos Pimentas, e parece que o governo não se importa com aquele equipamento público. Porque se importasse, nós teríamos médico para atender aquela população. O dia de hoje, à noite, não tem médico pediatra escalado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos. Então esta é a realidade que a gente vive na cidade de Guarulhos. Em contrapartida, o prefeito resolve gastar mais 11 milhões de reais para renovar o contrato do aplicativo da saúde. Aplicativo esse que você não consegue marcar os exames, as consultas mais complexas. Então é um gasto inútil. Você gasta com a consulta, mas não tem o profissional lá para atender as nossas crianças, seja nos atendimentos cotidianos ou na própria emergência. Então, cobra aqui do secretário da Saúde que tome uma providência com relação a este hospital, que faça o funcionar efetivo e plenamente, porque a gente não pode viver um faz de conta porque faltou ciclano, porque faltou beltrano, porque não tem pediatra, porque não tem clínico geral. Isso é vergonhoso para o prefeito, que muitas das vezes, enquanto vereador dessa cidade, cobrava e cobrava arduamente. Hoje, sequer o prefeito circula na região do bairro dos Pimentas, circula nesse hospital, porque deveria fazer uma visita, deveria tomar uma providência para que nós não tivéssemos, ao cumprir a lei que determina... Para concluir, vereador. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança do União Brasil, vereador Dr. Laércio Santos. Muito obrigado, senhor presidente. União Brasil. Então o prefeito precisa ter um trabalho mais efetivo, mostrar que de fato está preocupado com a saúde, preocupado com as nossas crianças. Eu vi aqui, por exemplo, a comissão da criança e do adolescente se manifestar sobre os alunos das nossas escolas. Esta questão da falta de pediatras nos equipamentos públicos da cidade, esta comissão também tem que se manifestar. Essa comissão precisa se posicionar, cobrar uma solução por parte do governo, porque nós não podemos ter profissionais contratados que faz de conta e vão trabalhar quando assim desejam, que é a questão do médico. Tem um médico aqui que ele faltará tanto na jornada diurna como na jornada noturna. E qual é a providência que a secretaria, qual é a providência que a prefeitura, que o prefeito vai tomar a respeito desse tema? Vai ficar dessa forma?
Isso é irresponsabilidade. Eu me coloco no lugar de um pai de uma criança. Agora, quem não tem filhos, acho que não tem essa sensibilidade de você procurar um socorro público e você não ter o atendimento. Você buscar a emergência e você não ter emergência. E não é uma situação de hoje ou de ontem. É uma situação costumeira, useira e vezeira, e que este governo precisa tomar providência. E não gastar 11 milhões de reais com a renovação de um contrato do software da saúde. Contrato software esse que já existe, a meu juízo, muito caro esses 11 milhões, porque quando você compra um software, no primeiro momento vai ser desenvolvido especificamente para você. Agora, na renovação do contrato, pagar quase o mesmo valor, está muito estranho. Então, esse secretário da Saúde precisa explicar por que este equipamento de saúde, assim como o próprio Hospital Pimentas, tem estas falhas estruturais e de atendimento, e não é de hoje, é de muito tempo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Danilo Gomes. Presidente, minha questão de ordem é para saber se nessa casa as comissões têm dias e horários para acontecerem. Sim, vereador, está no site da Câmara os horários das referidas comissões. Exatamente, presidente. Para mim concluir minha questão de ordem, eu gostaria de informar esta casa que as reuniões da CCJ, que acontecem todas as quartas-feiras, às 11 horas, terá mudança no seu horário. Mantém as quartas-feiras, só que irá acontecer às 13 horas. Tá bom, presidente? Registrado, vereador. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, Wesley nós estamos dialogando com os vereadores sobre um tema, e eu gostaria de pedir a suspensão de 5 minutos só para a gente poder concluir um raciocínio, para a gente retomar aqui a sessão. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo os trabalhos por 5 minutos. Obrigado. Reabertos os trabalhos. De ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, nós estamos em que parte da sessão, por gentileza? Nós estamos indo para o item único da sessão extraordinária, vereador. Esse projeto que está no item único, ele foi submetido a quais comissões, senhor presidente? Comissão de Justiça e Redação, Comissão e Administração e Funcionalismo Público. Eu gostaria de solicitar e pedir a Vossa Excelência que fosse procedido do regimento interno, o artigo 81 caput e também o inciso 2, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência, os artigos citados pelo vereador ao senhor secretário para leitura. Artigo 81 caput e o inciso 2 respectivo. Artigo 81. Compete especificamente às comissões permanentes, além de outras atribuições previstas neste regimento. Parágrafo 2. Finanças e orçamento. Dar parecer nas proposições e assuntos sobre os aspectos econômicos e financeiros, matéria tributária, dívida pública, anistias e remissões de dívidas e outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, bem como matéria que alterem a despesa ou receita do município, que diga a respeito da concessão de bens municipais, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária municipal, analisar o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito e dar parecer por sua aprovação ou rejeição, elaborando o componente
projeto de decreto legislativo e elaborar proposições cuja matéria seja de sua competência e sobre a sua organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicada a esses fins. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, vereador. Está bem claro no inciso 2, na sua parte final, que trata objetivamente da reorganização da Secretaria de Fazenda. Então não é uma faculdade de ir ou não ir a esta comissão. Eu não estou entendendo por que esta casa só submeteu esse projeto a CCJ e funcionalismo. Existe uma irregularidade absoluta. Esse projeto precisa ser submetido à Comissão de Finanças e Orçamento. Está cheirando para mim isso aí maracutaia. Ou está tendo maracutaia lá na Secretaria de Fazenda ou nesse legislativo. Esse legislativo, eu como vereador desta casa, eu quero zelar pelo legislativo e eu não vou compactuar com equívocos dessa natureza. Esse projeto tem que ser submetido à comissão em questão, Finanças e Orçamento. O inciso 81, o inciso 2 do artigo 81 do Regimento Interno é bem claro, ele não é facultativo. Reorganização da secretaria. Não sei por que estão insistindo em não encaminhar. As demais comissões, elas têm temática própria com relação ao funcionalismo e com relação à constitucionalidade. Este vereador reitera dessa presidência que esse projeto precisa ser submetido, para encerrar, senhor presidente, esse projeto precisa ser submetido à Comissão de Finanças e Orçamentos para não dar a impressão que está tendo maracutaia nessa casa. Muito obrigado. Respondendo sua questão de ordem, vereador, esse assunto já foi tratado na Comissão de Funcionalismo e nenhuma outra comissão da casa requereu esse projeto e nem pediu que encaminhasse para a referida comissão. Pela ordem, senhor presidente. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Senhor presidente, pela ordem. E eu tenho pela ordem também, os dois. Questão de ordem. Sou eu. Questão de ordem, vereadora Janete. Senhor, pelo artigo 151, presidente. Vereadora, Pode. Pelo 151, vereadora. Pode. Vai falar pela ordem, vereador? Não, só um minuto. 151. Questão de ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, só gostaria de saber se tem um projeto na mesa para ser avaliado por uma comissão especial. E se já foi indicado os vereadores de acordo com a proporcionalidade de cada partido? Na extraordinária aqui, vereador, não tem. É item único e não tem nenhum processo na mesa. Mas já foi deliberado. Senhor presidente, eu gostaria de indicar esse vereador pelo PSD. Registrado, vereador. Obrigado. Questão de ordem, vereadora Janete. Pelo artigo 151, presidente. Pelo 151, vereador. Eu gostaria, nesse momento, de informar a essa casa, o vereador Lauri já está como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, já tem conhecimento, e estivemos juntos numa reunião com o secretário de Cultura, o secretário Jesus, sobre a lei Paulo Gustavo, que, em uma lei complementar número 195, vai repassar 3.872 bilhões de reais para todo o Brasil. Guarulhos vai receber somente 9.975.000 reais e alguns quebrados. Isso pela lei Paulo Gustavo. E no segundo semestre, o mesmo valor pela lei Aldir Blanc. E é fundamental que toda a população e a classe, todos os setores de arte, de todas as linguagens dessa cidade, estejam preparados, porque eu até quero ir, vou fazer força, no dia 11 de maio, lá no Salvador, na Concha Acústica, o presidente Lula vai sancionar essa lei.
que foi rejeitada pelo governo anterior, foi derrubado o veto e agora o nosso presidente está regulamentando. Então, eu queria sensibilizar essa casa Pra no encerrar, sentido, encerrando, senhor presidente, inclusive informando a Vossa Excelência que não é pouco dinheiro e que essa casa precisa de fazer audiências para que logo, a partir do dia 11 de maio, vai ter 60 dias para a escola de samba, para todas as entidades, capoeira, setor de cinema, audiovisual, etc., poder se inscrever para receber essa verba, que não é pouco. Por enquanto, é essa informação. Item único ao senhor secretário para leitura. Item único. Primeira discussão e votação do projeto de lei 797 de 2023. Altera o artigo 36 da Lei 5.420, de 19 de outubro de 1999, que estabelece o procedimento e o processo administrativo tributário. Em discussão. Autor, Prefeitura. Para discutir. Pela ordem, senhor presidente, discutir. eu invoco o Pela regimento ordem. interno, 3 favorável e 3 contrário. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, eu quero saber de Vossa Excelência, se for possível, da sua assessoria legislativa, de plenário, se todas as comissões que emitiram parecer a esta propositura emitiram pareceres favoráveis, e principalmente a Comissão de Justiça, que a gente chamava de Justiça e Redação, hoje é a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, porque é importante, porque ela é uma comissão técnica. Então, para mim votar, eu quero ser norteado pelo parecer da CCJ. Sim, vereador. Os pareceres estão à disposição dos vereadores. Os dois são favoráveis. Ok, obrigado. Defiro o pedido do vereador Geraldo ordem, senhor Celestino. presidente. É questão de ordem. É uma questão de ordem. É para discutir, vereador? Não, é uma questão de ordem mesmo. Qual a Aquela questão clássica. de ordem? Qual que é a questão de ordem, vereador? A questão de ordem é o seguinte: o vereador Sandes me antecedeu aqui na tribuna, levantando uma situação de que não tem parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Minha questão de ordem é: se a Comissão de Finanças e Orçamento quiser se reunir agora para emitir parecer, ela pode, senhor presidente? Não, vereador. Antes da conclusão, antes do fechamento do projeto. Ah, então ela não só para concluir, então. Não, porque não foi enviado para a comissão que o senhor citou aqui. É só para concluir, então, eu só quero concluir, vereador. deixar registrado na ata que não foi enviado para a comissão, está registrado, e haveria ainda uma possibilidade, hoje, no meu entendimento, de que poderia este envio acontecer de forma extemporânea no dia de hoje. Meu entendimento é esse, porque isso iria sanar eventuais disputas judiciais, como nós já tivemos nessa casa, onde projetos a justiça entendeu que a comissão A, B ou C deveria se manifestar. Eu só estou querendo deixar registrado, mais uma vez, que eu acho que seria mais fácil para o governo e para a liderança do governo fazer as coisas da forma como como manda o rito. Vocês têm maioria aqui, tem maioria nas comissões, tem maioria no plenário, não custaria nada remeter agora de forma... Respondendo a questão de ordem, vereador, o projeto do Executivo não aumenta despesas e não onera o cofre público. Então não há necessidade de ir para a comissão referida, uma vez que a Comissão de Funcionalismo já tratou das questões que Vossas Excelências querem tratar. Se a comissão citada por Vossa Excelência, houvesse feito um requerimento pedindo o referido o projeto, analisaríamos e enviaríamos com certeza à Comissão de Finanças, que é a citada aqui. Tá? Em discussão. Para discutir. Defiro o pedido do vereador Geraldo Celestino, 3 vereadores a favor e 3 vereadores contrários. Peço que usem a tribuna ao meu lado direito para informar quem serão os 3 a favores e os 3 contrários. Eu quero registrar, senhor presidente, que eu gostaria de falar contra o projeto e aguardo ansiosamente os nomes dos defensores do rei Ibrahim I. Doutor Laércio Santos, contrário.
Professor Edmilson, contrário. Vereador Maurício Brinquinho, contrário. Contrário. Por favor, os favoráveis. Vereador Geraldo Celestino, favorável. Vereador Gilvan Passos, favorável. Vereador Romildo. Vereador Romildo Santos, favorável. Então começa pelo Geraldo. Iniciaremos pelo favorável, vereador Geraldo Celestino. Primeiro, favorável? Eu sou a favor do projeto, eu vou seguir o parecer da CCJ. Sou favorável ao projeto, senhor presidente. Obrigado. Vereador Edmilson, contrário. Eu fiquei impressionado aqui com a capacidade que eu vou ter de contrapor aos argumentos do vereador Geraldo Celestino. Eu não sei o que dizer. Não tenho tempo, talvez, presidente, eu preciso de um tempo a mais para poder discorrer aqui sobre o argumento tão profundo do vereador Geraldo Celestino. Só quero dizer a vocês, vossas excelências, que o Ibrahim é forte. É muito forte. Esse projeto a gente tem apontado, eu vou ler, né? Só para dizer o que a gente está votando. Vai ficar assim, ó, como vai ficar bonito a lei. Parágrafo único. Em caso da impossibilidade de designar o responsável pela unidade administrativa, porque ele já não designa hoje, já não tem responsável, fica o secretário da Fazenda, que é Ibrahim I, o terrível, autorizado a designar um ou mais inspetores fiscais de rendas para decidirem monocraticamente, em primeira instância, até que um novo responsável seja designado. Esse é o projeto. Eu acho, gente, a Câmara Municipal aprovar um projeto que dá plenos poderes, eu diria para você, nem o prefeito tem esses poderes. Não existe amparo na lei para que o prefeito, que foi eleito no voto da maior parte da população, tenha esses poderes. O prefeito não pode fazer isso aqui. Agora nós, a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal, vai dar uma autorização para um secretário ter plenos poderes? Senhor presidente, eu quero alertá-lo. Vai fazer uma fila aqui de secretários querendo plenos poderes também. O secretário de trânsito vai querer plenos poderes para poder aplicar e tirar multas também de trânsito. Aliás, já teve um outro secretário aí que conseguia fazer com que as multas sumissem. Depois vai vir aqui o secretário de Educação, por exemplo, e ele vai poder decidir se ele atende as crianças ou se ele não atende as crianças. E vamos aprovar uma lei para ele. E assim, o DEPAN, vereador Geleia, o departamento vai mandar para cá. Nós queremos definir sozinhos. Não precisamos de Código de Proteção Animal, não precisamos de nada, a gente decide sozinho. Nós vamos fazer um parecer e vamos decidir sozinho. Nem o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima desse país, decide todos os casos de forma monocrática. E sempre que o decide, está amparado numa nova discussão, num novo debate no pleno. Aqui não tem nem onde recorrer. E tem gente falando, vereador, mas é para agilizar os processos que estão lá. Eu só queria que agilizasse, pelo amor de Deus, um processo que está lá só. Chama GRU Airport, 380 milhões de reais. Tem um recurso que está 4 anos para ser julgado. E esse recurso não é julgado. Eu tenho absoluta certeza que não vai ser essa decisão monocrática que vai resolver cobrar GRU Airport, por exemplo. Outro dia eu citei o nome de algumas pessoas aqui e fui chamado a atenção porque eu estou tornando pessoal alguns devedores. Então não vou falar só da GRU Airport, mas tem muitos outros devedores que estão esperando ansiosamente, a decisão monocrática. Então eu chamo a atenção para o erro que essa casa está cometendo, dando amplos poderes. Eu não tenho nada pessoal contra o secretário Ibrahim Alcade, não tenho nada, absolutamente nada pessoal contra ele. Mas eu discordo da forma como ele administra a secretaria. Eu discordo da forma como ele está fazendo, porque as coisas não se resolvem. E vou dizer mais.
todas essas decisões monocráticas tomadas ficarão sujeitas a questionamentos na justiça e terão êxito. Significa dizer que nós teremos muitas pessoas que recorrerão à justiça para questionar valores de tributos municipais na justiça, alegando falta de competência, falta de autoridade tributária para poder fazer essa cobrança. Então, quero alertar que nós vamos criar um caos maior ainda do que já está na Secretaria de Justiça. Peço bom senso aos vereadores aqui da base. Meu amigo, vereador Jorginho, esteve comigo na Secretaria de Fazenda. Vossa Excelência é testemunha dos absurdos que estão acontecendo lá. E quando Vossa Excelência falou aqui para nós que não votaria nesse projeto, eu fiquei feliz porque eu estava com medo de ficar sozinho. Mas já vejo que estaremos pelo menos 2, eu e Vossa Excelência. Vossa Excelência não se inscreveu entre os 3 para falar contra, mas não há de ser nada não, não tem problema. Não, ele falaria contra, porque nós conversamos. Então não há de ser nada não, o importante é o voto aqui no momento adequado. Obrigado, senhor presidente. Para falar favorável, o vereador Romildo Santos. Senhor presidente, vereadores, público presente, eu vou seguir a comissão da CCJ, né? Ué, eu não posso repetir? E aí, o que eu queria dizer para vocês é que, na realidade, nós precisamos fazer a prefeitura andar. Sabemos todos aqui os problemas que enfrentam a Secretaria de Finanças. E se a gente for falar aqui de Ibrahim 1, eu vou falar de André 2. Né? O André 2, quem não lembra, foi o secretário de Finanças da gestão passada, que propôs para essa casa aqui, nós pegarmos 5 bilhões naquela época de reais, né, e vender para um banco. Né? O banco só de imediato, ele teria 380 milhões no seu caixa de dívida ativa aqui da prefeitura. Então é fácil a gente falar de uma coisa, vereador Jorginho, de 5 bilhões de reais, né, do André 2. Né? E essa casa aqui foi contra, porque se nós tivéssemos deixado naquela época, muita coisa poderia acontecer. Se eu for falar aqui, é fogo a gente falar de certas situações. Nós estamos falando de valores que precisam ser aplicados na prefeitura. Né? O secretário de Finanças daquela época, vereador Jaime, contratou uma empresa do Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome dela, quem lembra o nome dela? Geraldo, qual era o nome da empresa que foi contratada pelo Rio de Janeiro para poder fazer o IPTU progressivo? Milênio. Essa Milênio, ela foi contratada por um preço absurdo, vereador Dr. Luiz Assede. E aí, a Milênio, simplesmente, ela pegou um drone, tirou foto da casa por cima, medindo o imóvel por cima, um outro funcionário na frente da casa, eles mediram a casa e cobraram o IPTU. Teve terrenos vazios que foi cobrado IPTU dessa casa. E foi mais de 1.500% o IPTU subiu aqui na cidade de Guarulhos. Isso era o secretário de Finanças André 2. E aí o que aconteceu? Aconteceu a avalanche de empresas do nosso município indo lá para extrema Minas Gerais, porque lá teve incentivo. O IPTU aqui ficou um absurdo. Gerou o quê? Gerou desemprego. Uma hora que tem o IPTU tão caro, tão alto, que o secretário de Finanças propôs para a prefeitura naquela época, aconteceu o quê, vereador Lucas? Todo mundo vai embora. Se o senhor tem uma empresa, você paga 120 mil por ano de IPTU, e o senhor começa a pagar 350, ou o senhor corta funcionário, se o senhor cortar funcionário, vai faltar mão de obra na produção. Sérgio Magno. E aí, isso sim é fazer loucura, isso sim é ser irresponsável. Até hoje, o prefeito Guti não conseguiu ainda, vereador Gilvan, arrumar uma solução, porque ele não pode, de maneira nenhuma, dar desconto de IPTU. Desde 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 ano que vem, está congelado o IPTU. Isso é ter coragem, ainda continua administrando a cidade. Os recursos que tem, com a dívida que pegou. Esse secretário que está aí, o Ibrahim, se ele é ruim,
Quem é melhor? Não vou nem falar do governo federal, né? Que eu não quero falar do governo federal, que eu tenho até vergonha de falar do governo federal. Aí vão falar que eu estou atacando o governo federal, né? Porque os ministros que estão lá, Deus me livre, Deus me livre. Vamos orar bastante para que esse país cresça, porque ele não é fácil a situação que está. Está todo mundo com medo de investir no Brasil. Vamos falar de finanças? Quem é o nosso ministro de finanças? Quem é o ministro da Fazenda? É um absurdo. Então, o nosso secretário aqui, ele quer só agilizar uma situação. Pois não. Permite uma parte, Vossa Excelência? Claro, claro. Estamos no processo de discussão. Pois não, vereador. Obrigado. Eu quero dizer só que este vereador se recorda bem de tudo isso daí, e eu acabei ganhando uma ação contra o município na oportunidade, trânsito em julgado, quando o STF deu pela inconstitucionalidade do imposto progressivo. Então, desta forma, este vereador ganhou uma ação que foi julgada até última instância e favorável à minha pessoa física. Só para ilustrar mais ainda o seu discurso, que é realmente existiu de fato e de direito. Obrigado, senhor, vereador Paulo Roberto. O senhor, como sempre, é o nosso mestre aqui. São 10 mandatos, não é brincadeira. Então, 11? São 11? 10 mandatos. Então, o que eu queria dizer é que essa milênio aqui, o IPTU, nós fomos contra aqui em Guarulhos. Nós entramos na justiça, inclusive com a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos e os empresários, e nós perdemos no fórum aqui, perdemos no Tribunal de Justiça, e o mesmo IPTU foi colocado na capital São Paulo. E a capital São Paulo também foi contra. Entraram na justiça, né, e ganharam. E nós aqui de Guarulhos não, nós perdemos. Eu não sei por que lá em São Paulo foi mais forte o negócio e os desembargadores lá votaram contra o IPTU progressivo do ex-prefeito Haddad do PT. E aqui de Guarulhos, o nosso, infelizmente, está aí essa situação desses impostos altíssimos que nós temos hoje, né? E muitas empresas indo embora, e aí isso desfavoreceu muito. Então, eu queria dizer para vocês que é simplesmente um valor que, ou ações que a Secretaria de Finanças vai fazer, né, e não tem nada de irregular, porque nenhum valor público passa desapercebido. Todos os aqui são vereadores, são autoridades e sabem que passa pelo Tribunal de Contas da União, né, passa por vários órgãos que são os fiscalizadores. Então, não existe nada de cheque em branco, não existe nada de errado. Né, o que falar de empréstimo, como falaram aí, eu lembro bem do Banco Pontual, que foi um absurdo de 280 milhões, se não me falha a memória, em 2004, que foi se arrastando durante anos para pagar esses 280 milhões do Banco Pontual. O Banco BMG também foi um valor absurdo. Então, na medida que o prefeito, se ele precisar de algo para poder dar continuidade num trabalho, esse trabalho não pode ser simplesmente cerceado. Nós estamos aqui para poder fazer a cidade crescer cada vez mais. E onde precisar, eu tenho certeza que as contas do prefeito foram aprovadas até hoje. Se tivesse algum apontamento, eu ficaria preocupado. Se não teve nenhum apontamento até hoje, eu tenho certeza que tudo vai ser aprovado e nós estamos aqui para poder denigrir e nem brecar o crescimento da cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Contrário, o vereador Dr. Laércio Santos. Senhoras e senhores, eu vou... Só um minutinho. Questão de ordem, vereador. Senhoras e senhores, eu vou me ater objetivamente ao assunto e ao tema. Nós temos que nos ater ao que está sendo votado. Falou-se aqui de assuntos diversos, mas que não têm objetividade com o assunto. O projeto de lei encaminhado pelo prefeito, projeto de lei encaminhado por Sua Excelência o Prefeito Guti, na sua justificativa, eu vou ler aqui a aberração. Na sua justificativa, ele coloca assim: é de amplo conhecimento que em 20 de dezembro de 2022 foi deflagrada uma operação conjunta da Polícia Militar, Ministério Público e desta Prefeitura. Prefeitura não deflagra operação nenhuma. Operação quem deflagra é o judiciário, que é provocado por parte do Ministério Público, jamais a Prefeitura. Se o prefeito tivesse finalidade de tomar alguma providência na Secretaria de Fazenda, pastor Anistório, ele tinha aberto sindicância, tinha aberto as mais diversas apurações. Agora, mandar um projeto de lei para esta casa e dizer que ele participou é querer ser vaidoso ao extremo. E eu sei, como profissional do direito, que as coisas não funcionam dessa forma. Isso aqui é para enganar e querer dizer
querer justificar o que não tem justificativa, não tem capacidade, não tem competência de tratar a Secretaria de Fazenda como deve. Porque se tivesse tratado a Secretaria de Fazenda como deve, teria dado posse, e esses inspetores de fiscalização estavam na casa trabalhando e não teriam vindo e ido embora, não teriam aceito ficar no seu cargo. Agora, mandar uma proposta para esta casa, querendo criar um dispositivo onde diz assim: em caso de impossibilidade de designar o responsável da unidade administrativa. Ora, o que cabe ao prefeito é reestruturar a secretaria, designar autorresponsável para o setor, e não de acordo com a cara do freguês. Aquele dali é amigo, o secretário vai indicar fulano para julgar o recurso. Aquele ali não é amigo, vou indicar outro. Esse aqui nos interessa, eu vou indicar esse. Isso é absurdo, Paulo Roberto. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência esteve aqui nesta casa quando foi votada a Lei 4.823 de 96, que em seu artigo 6º, inciso 1º e 2º, e bem como o 7º, trata das competências dos inspetores fiscais no que diz respeito ao regime tributário de autolançamento e os agentes de fiscalização. Então, somente estes profissionais que estão habilitados para atuar em situação dessa natureza. Não pode o prefeito, através dessa proposta aqui, até um assessor de gestão, que é o cargo comissionado, poderá atuar na proposta que está sendo encaminhado para esta casa. Eu poderia muito ficar quieto se eu pensasse como advogado. Porque isso daqui é um prato cheio para a advocacia ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com as diversas ações judiciais que vão surgir com relação à nulidade de lançamento tributário e tudo mais. Mas aqui eu estou falando em nome da cidade, em nome da população. Então, concordar com esse projeto, por conta dos interesses de quem não soube organizar a Secretaria de Fazenda, e dizer que houve uma operação conjunta com o Ministério Público e Polícia Civil, é mentira. Isso não procede. Isso não procede, vereador Geraldo Celestino. O papel aceita tudo. Por que que não tomou providência antes dessas ações judiciais? Porque tem rabo preso com aquela secretaria. E não é de hoje. E não é de hoje que não tem coragem de enfrentar o problema da secretaria. Desde quando se abriu o concurso de inspetor de fiscalização nessa cidade. Desde quando aquele concurso não foi efetivo. É tanto que não se conseguiu dar posse e ter um número de inspetor tal qual nós temos na cidade de Campinas. Isso é vergonhoso para a cidade de Guarulhos, que tem um número pífio de inspetores fiscais, comprometendo a fiscalização e a arrecadação tributária da cidade de Guarulhos. Agora, nós não podemos, enquanto representante da população, referendar uma proposta dessa natureza, permitindo a promiscuidade, a corrupção e tudo mais, onde o secretário decide quem ele vai colocar para julgar o meu ou o seu recurso. Não é aqui falar por falar. Nós estamos trazendo fundamentos de que a proposta, da forma que está se querendo aprovar, ela é inconstitucional, ela é questionável, ela vai ser derrubada na justiça. Não tenho a menor dúvida disso. O que o prefeito precisa é enfrentar e alocar e realocar os departamentos da Secretaria de Fazenda. Se A ou B foi afastado, realoque outro. E não simplesmente criar atribuições que a nossa lei não permite. Na verdade, nós podemos tudo, mas nós respondemos também pelos excessos, e é o que está aqui presente. A própria lei, votada na época, creio eu, pelo vereador Paulo Roberto Cecchinato, pelo vereador Geraldo Celestino, em 1996, a lei 4.823, traz as atribuições dos inspetores e dos agentes de fiscalização, que são as pessoas que, teoricamente, estariam habilitadas para ocupar esses postos, e não qualquer um.
Daqui a pouco até o funcionário lá da Secretaria de Educação, da Secretaria do Meio Ambiente, vai ser alocada nesse posto. Isso é correto? É claro que não. Seria da mesma forma de eu distribuir uma ação na Fazenda Pública e escolher qual juiz que vai julgar a causa. Então, este legislativo não pode ser conivente e amanhã ou depois responder por uma ação judicial. Quem não se lembra aqui do assunto da Casa Saraceni? Tem vários vereadores respondendo na justiça por conta daquela ação. Vários vereadores. Só que já se fazem aí quase 20 anos. Nós não vamos responder agora. Daqui 10, 15, 20 anos poderá tornar-se réu. É por essa razão a minha colocação, em nome da cidade, em nome do interesse público, em nome da moralidade pública, a minha posição é contrária a este projeto e sempre a favor da cidade. Muito obrigado, favorável, vereador Gilvan Passos, líder do governo. Senhor presidente, espero que sim. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham, é lógico que a gente, ouvindo todos os colegas que fazem uso dessa tribuna, cada um tenta defender aquilo que ele entendeu. É claro que quem já esteve do lado do executivo, quem já esteve sentado ali, sabe que muitas vezes o secretário gostaria de fazer determinadas coisas que não pode, que a lei não permite, que o funcionário não pode fazer, não vou fazer, e hoje o que é que se tenta fazer nesta cidade? O que é que o prefeito está tentando fazer, e concordo com alguns colegas que já falaram aqui, o vereador Romildo Santos foi muito categórico na sua explanação, como o doutor Laércio Santos agora também veio, pôs também uma explanação, falou o que ele defende, mas assim, hoje a cidade está parada. Hoje nós precisamos fazer alguma coisa e o secretário ele tem que ter este poder, que se tal funcionário, doutor Alexandre Dentista, não quer fazer, ele pode pedir para que o outro faça, porque o que não pode é a cidade ficar parada, sem arrecadar. Agora, quero eu acreditar também que, como o vereador Paulo Roberto bem disse aqui logo no início, qual foi o parecer da comissão desta casa, da CCJ? Gente, eu acredito e confio que os integrantes dessa comissão não iriam dar um parecer que não tivesse um amparo jurídico legal. Que os procuradores da nossa cidade, que estão acompanhando tudo também, não analisaram isso e que também não são favoráveis. Ora, quem se sentir prejudicado, é claro, ele pode ir na justiça, pedir que a justiça reveja, isso é normal. E se realmente tiver alguma coisa, vereador Pastor Anistaldo, errado, a pessoa vai ganhar. O que essa casa quer fazer? Essa casa quer dar um voto de confiança a esse projeto que veio para cá, vereador Rafael Acosta, amparado pela lei, e é isso que nós queremos fazer. Agora, se no decorrer disso tiver alguma coisa errado, que quem deu o parecer, que os procuradores que são favoráveis, quem elaborou o projeto, que responda, porque essa casa não vai responder. Essa casa está votando em cima de um parecer favorável que foi dado da CCJ, de que os procuradores dessa cidade também disseram que é legal, e aí nós vamos ver. E eu torço, e a maioria dos vereadores também, é que realmente a Secretaria de Finanças, a Secretaria da Fazenda, não corra o risco que nós vimos há uns dias atrás, há uns meses atrás aí, ser noticiário de TV. O que nós queremos é legalizar, é dar legalidade, porque o que não pode é a cidade ficar parada. Então imagine se um funcionário desta casa, e parabéns a todos eles, que não é o caso, mas vamos supor, para numa comissão e diz agora eu não vou fazer tal coisa. Aí o presidente não pode nomear um outro. O presidente não tem o poder de nomear outro. E é simples isso, vereador Pastor Anistaldo, que queremos fazer. Então, como o vereador Romildo Santos já encaminhou muito bem, eu também peço a esta casa, vamos votar favoravelmente, dando um voto de confiança à comissão, à CCJ desta casa que analisou, aos procuradores dessa cidade, que também são competentes e que também disseram que o projeto, ele é legal. E é isso que nós vamos fazer.
dar um voto favorável para que a cidade não fique parada, para que a Secretaria da Fazenda possa avançar, vereador Wesley, principalmente na arrecadação e nos processos que estão parados. Uma parte, vereador. Só para dizer que Vossa Excelência tem total direito de falar isso, nós que fomos fiscalizar lá e vimos mais de 42 mil processos parados lá, e nós sabemos o quão é importante esse projeto para a cidade. E acreditamos também na CCJ, que com certeza deu um parecer positivo. Tamo junto, tá? Diferente do que o vereador Edmilson falou, tá? Tamo junto. Obrigado, vereador Jorginho. Parabéns, vereador Jorginho. O vereador Jorginho também veio acrescentar a esse pronunciamento. Ele participou. Quero parabenizar ao vereador Jorginho, que esteve ali naquele dia, ao vereador Edmilson, que esteve ali presente também na Secretaria da Fazenda, outros colegas que tiveram juntos também, e viram o número de processos, como o vereador Jorginho Mota acabou de dizer, mais de 42 mil processos parados. E os vereadores que ali estiveram representaram bem esta casa. E essa casa hoje quer o quê? Dar legalidade. O que essa casa quer? É pôr realmente a coisa para funcionar, porque o que nós não podemos é ficar com a cidade parado. Era isso, senhor presidente, obrigado, e eu espero o voto favorável neste projeto. Vereador Brinquinho, abre mão, vereador? Por quê? Não, só... Não, só para me entender, por que na hora que chegou na minha vez, o Vossa Excelência falou para mim abrir mão? Contrário, vereador Maurício Brinquinho. Que negócio é esse, presidente? Não, primeiro assim, olha, vereador Edmilson, né? Vereadores de oposição, vereadoras de oposição, eu acho incrível que assim, olha, eles têm tanto debate para fazer que a primeira coisa que eles falam é: eu estou com a CCJ. Então olhem aqui na CCJ, porque eu sou contrário na CCJ. Então acompanhe o meu voto na CCJ, por favor. Vamos lá? Mas você pode acompanhar meu voto, vereador Geraldo, não pode? Eu faço parte da CCJ e eu sou contrário a isso. Eu sou contrário a qualquer tipo de decisão monocrática, né? Olha só. Vereador Brinquinho, Vossa Excelência me daria uma parte também? Por favor. Tarde dos apartes. Por favor. Vereador, a gente sempre acha que já viu de tudo. Mas a gente não viu tudo ainda. Estamos para ver. A gente sabe, é enganado sempre assim, né? Mas dessa forma eu nunca vi. O vereador Jorginho conversou comigo aqui, disse para mim, falou: eu não voto nesse projeto. Ensaiou até uma saída, aquele drible, sabe? Ele foi para lá e veio para cá. Aí ele foi para um lado, eu fiquei do outro. Vereador Jorginho, eu não entendi nada que Vossa Excelência fez. Eu estou me sentindo abandonado. Porque vereador Brinquinho, pode concluir? A parte é 30 segundos, vereador. Já deu a sua... Deu 30 segundos. Eu não posso concluir, não. Eu tenho bastante tempo, presidente. Para concluir a... Não, mas eu dou outra parte. Pode dar mais uma parte. 30 segundos, senhor presidente? Mais uma parte, por favor. Só para concluir a parte, eu só queria registrar o seguinte, que eu não vou ficar chateado com o vereador Jorginho Mota, que só vou trazer para ele semana que vem uma camiseta do Raul Seixas, para que ele... E vou trazer a música num pendrive, Metamorfose Ambulante. Nossa. Para ele ouvir. Obrigado, vereador, pelo seu aporte, porque assim, eu ia falar isso, eu ia falar que por obra do destino, eu não sei, viu, vereador Edmilson? Eu não sei se é obra do destino ou se é obra de convencimento telefônico. Eu acho que é convencimento telefônico, sabe? Isso eu não posso falar, vereadora, mas eu acho que é obra de convencimento telefônico, porque ele fez questão de cumprimentar todos os vereadores e vereadoras. Ele fez até deu um cumprimento pro vereador Geleia, que eu fiquei até com ciúmes. Ele cumprimentou, eu vou embora. Eu não voto nisso, né? Esse tipo de coisa eu não voto. E aí, de repente, ele perde uma parte para defender. Esses convencimentos telefônicos são muito complicados. Porque da mesma forma que hoje o prefeito influencia monocraticamente nessa casa, o prefeito domina essa casa, o prefeito manda e desmanda nessa casa, o voto do prefeito é o que manda nessa casa. Essa casa não tem independência nenhuma, a não ser pelos vereadores e vereadoras de oposição, porque o prefeito manda e desmanda aqui, agora quer dar plenos poderes. Olha só, plenos poderes para uma pessoa, vereadores e vereadoras, que, se eu não me engano, quando foi feita a investigação,
Quem era o secretário? Quem era o secretário quando foi feita a investigação pela Polícia Civil? Né? Pelo Ministério Público? Qual que era o nome do secretário? Ué, era Ibrahim, não era? Se é o mesmo secretário que foi, também está no meio dessa, porque assim, se está sendo investigado no tempo dele estar como secretário, por que eu vou dar plenos poderes para um secretário que tem a sua secretaria investigada pela Polícia Civil? Que tem a sua secretaria investigada criminalmente? E aí agora eu dou plenos poderes para esse secretário, vereadores, vereadoras? Um secretário que não teve como fiscalizar a sua própria secretaria, que não colocou ordem na sua secretaria, que aconteceu tudo debaixo do nariz dele e ele disse que não viu. Aí agora eu dou plenos poderes para ele? Pelo amor de Deus, vereadores e vereadoras, vocês são donos dos seus votos. O prefeito não é dono do voto de vocês. Eu fico envergonhado quando o prefeito manda e vocês só obedecem e abaixam a cabeça. É incrível. Não existe, são poderes independentes. Eu fui vereador também em mandato do PT e fui contra várias e várias questões aqui. Discuti e votei contra. E expliquei para o meu prefeito naquele momento o porquê que eu era contra. Não se esqueça, quem vota em vocês é a população. A população precisa que vocês fiscalizem. A população quer que vocês fiscalizem aquele que não conseguiu fiscalizar a própria secretaria. Uma secretaria que está sendo investigada pela Polícia Civil. Uma polícia que está sendo investigada pelo Ministério Público. Eu teria vergonha de votar num projeto desse. Por isso eu fui contrário aqui na CCJ, eu quero deixar isso muito bem claro, porque todo vereador que foi defender, acho que a defesa mais sucinta e maravilhosa foi a do vereador Geraldo Celestino. Eu vou votar porque eu tenho que votar. Essa é que é a resposta exata, né? Seguindo a CCJ. Não, mas segue o meu voto da CCJ, vereador, por favor. Segue meu voto da CCJ. Segue meu voto. Então, em vez eu peço aos vereadores e vereadoras, agora, que ao invés de seguirem o que a CCJ colocou, sigam o meu voto da CCJ, que foi contrário, por favor. Eu sou membro da CCJ, eu sou secretário da CCJ, e eu coloquei aqui não. Meu voto foi contrário. Fui voto vencido, mas sou contrário. Então os vereadores e vereadoras também têm todo esse direito, inclusive vereadores, tem todo o direito de falar que não vai votar e que vai sair mesmo. Porque é um crime este projeto. A gente está tirando, cadê as questões republicanas do prefeito? Toda hora ele diz, vamos discutir republicamente, como é que é? De forma republicana. Obrigado, vereador Marcelo, você é excelente. De forma republicana, e aí dá na mão de um secretário, cuja sua secretaria está sendo investigada, o poder de decisão monocrática. O prefeito só não pede a mesma coisa para ele porque ele já tem isso aqui nessa Câmara. Só não tem por conta dos vereadores e vereadoras da oposição. Então eu peço voto contrário a esse projeto. Pela ordem, presidente. Vai caminhar. Em votação. Encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência está cansado, quer ir para casa para ver a esposa, mas esse assunto é importante. Muito importante para a nossa cidade. Nós temos que aprofundá-lo dentro do necessário para demonstrar de que ele não é bom para a cidade. Eu ouvi a fala dos colegas, a fala do vereador Gilvan, e ele fez a seguinte fala que eu vou pegar entre aspas: a cidade está parada. Mas não é pelo fato da cidade estar parada do ponto de vista da arrecadação tributária, da eficiência na Secretaria da Fazenda, que nós vamos votar aqui, pelo menos da minha parte, e é isso que estou aqui por encaminhar e defender, nós vamos votar o projeto de forma atabalhoada, de qualquer forma, de qualquer modo. Não adianta simplesmente balizar-se pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e Legislação Participativa.
volto aqui trazendo como exemplo o assunto que envolveu a Casa Saraceni. Esta casa, eu não era vereador nesta casa, o colega vereador Geraldo Celestino era vereador nessa casa, e o parecer para o destombamento daquela propriedade, daquele imóvel, da Comissão de Constituição e Justiça, muito que certo que foi favorável. Foi julgado o projeto de lei favorável para desenquadrar aquela propriedade como tombada ao patrimônio histórico da cidade. E o que aconteceu? O judiciário foi provocado e gerou e está em andamento uma demanda judicial aí envolvendo os vereadores da época. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação de parecer, porque os pareceres, de certa forma, eles são políticos. Inclusive a definição do parecer. Eu estive na CCJ, o colega Brinquinho lá está, e a gente sabe que existem situações que cabe a defesa tanto para a esquerda como para a direita. Então nós não temos e não podemos e não devemos nos apegar ao parecer. Nós temos que nos apegar às questões que estão sendo debatidas aqui, e onde eu trouxe a Lei 4.823 de 1996, que é um impeditivo para qualquer pessoa vir ocupar a função para ser o julgador dos recursos que passam pela Fazenda. É muito fácil, se eu pudesse, escolher o juiz que vai cuidar da minha causa. É muito fácil se eu pudesse escolher o promotor de justiça que vai dar parecer no processo judicial cujo qual eu estou advogando. Não é assim. E ocorre essas limitações para proibir as promiscuidades, os erros, as falhas. E o que está querendo aqui com esse projeto é facultar a falha, facultar o erro. Obrigado, Briquinho. Nós não podemos chancelar os equívocos. O prefeito que resolve o problema da Secretaria da Fazenda. Não é porque a Secretaria está parada que esse legislativo vai se tornar conivente e aprovar um equívoco dessa natureza. Essa lei, ela não se sustenta. Não passa de 2, 3 meses. É o tempo suficiente para o Tribunal de Justiça derrubá-la. Porque não é desse modo. De forma cansativa e enfadonha, a gente vem expondo aqui todos os equívocos. Nós não podemos simplesmente chancelar falhas dessa natureza, como eu já apontei aqui, trazendo até como exemplo a referência dos pareceres que um dia nesta casa foram favoráveis e o judiciário derrubou. Dei um exemplo, mas nós temos vários exemplos aí de parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e que o Judiciário passou por cima. Então não nos apeguemos ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Muito me surpreendeu o vínculo de alguns colegas dizendo que se dá por satisfeito com relação ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Já temos precedente de vereadores condenados, a exemplo da cidade de Campos do Jordão, onde deram parecer favorável à criação de cargo no gabinete do prefeito de Campos do Jordão, os membros da Comissão de Constituição e Justiça, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento e o próprio prefeito foram condenados em improbidade administrativa, com parecer favorável. Então essa história que eu me vinculo ao parecer desta casa é um equívoco. É por esta razão, reitero e destaco, esse projeto não é favorável aos interesses da cidade. Esse projeto atende à promiscuidade, atende aos interesses escusos que nós não estamos aqui para favorecer interesses econômicos. Nós estamos aqui para lutar pelo interesse da cidade. E é desta forma que eu encaminho a minha votação, sendo contrário à propositura. Muito obrigado. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
a ajuda vem da onde a gente não espera. Obrigado, vereador Wesley. Tamo junto. Você tem um advogado bom, pelo apoio. Tamo junto. Você não vai negar para mim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.